O programa Revendo a História continua falando sobre as ruas da nossa Três Rios. E hoje nós estamos aqui no bairro do Depósito, na Rua Padre Barroso. Mas esta rua não se chamou sempre assim. Ela, em 1939, o prefeito Walter Franklin deu a esta rua o nome de Martins Paixão, naquele decreto número 57 do dia 14 de dezembro. No decreto, ele diz assim: a rua sem nome entre a rua 15 de novembro e a Avenida Pena, frente à Praça Antônio Mendes, passa a se denominar Martins Paixão. E quem foi Martins Paixão? O nome dele era João da Mata Martins Paixão. Ele foi vereador por Entre Rios, na Câmara Municipal de Paraíba do Sul, em 1893, século XIX. Foi ele que, em 25 de janeiro, indicou, junto com o vereador Lino de Matos, que a Rua Nelson Viana tivesse este nome. E ainda dizia: em memória ao ilustre morto Nelson Rodrigues de Paula Viana, pelos grandes e patrióticos serviços prestados por ele ao distrito de Entre Rios. No dia 29 de dezembro de 1972, no governo do senhor José Araújo Damasceno, esta rua deixou de se chamar Martins Paixão e tomou o nome de Padre Barroso, pela deliberação número 1026. Rua Padre Barroso. O padre José Custódio Pereira Barroso, que nasceu no dia 5 de dezembro de 1886 e faleceu no dia 21 de julho de 1955 em Portugal. O padre Barroso foi o primeiro vigário da paróquia de Entre Rios. E mesmo antes da emancipação do município, teve muitas atividades em prol do distrito. Assumiu a paróquia aqui em março de 1933, substituindo o padre Antônio Rossi. A história do padre Barroso já foi dita aqui, mas nunca é demais repetir, porque era um padre dinâmico. Foi ele quem liderou o movimento para a construção da nossa matriz de São Sebastião, fazendo festas, organizando quermesses, organizando a famosa procissão das telhas, que nós já comentamos aqui, mas vamos contar de novo. Na construção de nossa matriz, o padre Barroso mandava que um caminhão colocasse na porta de entrada da futura igreja uma quantidade enorme de telhas. Aí as pessoas faziam uma fila enorme e iam uma a uma comprando as telhas. Cada um comprava quantas podia. Depois o comprador pegava as telhas que comprou e levava para o outro monte. E assim, com o dinheiro do povo católico, é que o padre Barroso conseguiu cobrir a matriz. Eu conheço gente que até hoje diz: nesta igreja tem 8 telhas que eu doei. Quando a matriz ficou quase pronta, já em condições de nela se celebrarem as missas, o padre parou a obra e disse que era hora de se construir um hospital. E assim, ele montou uma comissão com grandes empresários e conseguiu, com doações do povo, construir o Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição. As maiores listas de doações vinham sempre dos ferroviários, dos bravos e valorosos funcionários do nosso terceiro depósito da Central do Brasil, que ainda hoje existe aqui com o nome de uma empresa. Os funcionários trabalhavam ali na Central e eram muito unidos, todos queriam o progresso da cidade. A comissão para o erguimento do Hospital Nossa Senhora da Conceição era formada dos seguintes senhores: Edmundo Gustavo Dolne, presidente; Dr. Manuel Ribeiro da Cunha, secretário; José Nasser, fiscal de obras; e mais o
próprio Padre Barroso, Manuel Duarte, Ciro Marini, Emídio Moreira da Cunha, Antônio Augusto Ramos de Carvalho, Pedro Chimelli, José da Silva Vaz, Dr. Valmir de Almeida Peçanha, Adelino Duarte, Aníbal Peixoto Lavinas, Américo Dias da Silva, Vitorino José Martins, Generoso Gonçalves Portela, Salim Chimelli, Pedro Paulo Rodrigues Caldas e Teobaldo Rocha. Também foi muito importante a presença nesta comissão do senhor Quintino Pinto Álvares. Ele era o tesoureiro. Ele faleceu em outubro de 1937, meses antes do hospital ficar pronto. Seu Quintino era conhecido por sua eficiente organização e honestidade e, além de tesoureiro do hospital, foi também tesoureiro da Comissão de Obras da Matriz. Logo após o falecimento do seu Quintino, sua viúva não teve problemas em entregar o saldo remanescente às duas comissões, junto com as anotações do caixa muito bem organizadas pelo senhor Quintino Pinto Álvares. Mas nós estávamos falando era do Padre Barroso. Ele era tão querido que em 1938 precisou ir à sua terra natal, Portugal, porque seu irmão, José Maria Pereira Barroso, que era agricultor lá em Portugal, na província de Cabeceira de Bastos, estava doente. O padre chegou lá ainda a tempo de ver o irmão antes dele morrer, o que aconteceu no dia 13 de junho de 1938. No dia 30 de novembro de 1938, o padre retornaria a Entre Rios. E para recebê-lo, montaram uma comissão de festas com mais de 30 participantes. E assim, o querido padre seria recebido pela Banda Musical 1º de Maio, escoteiros, escolares, associações religiosas, ferroviários e o povo em geral. Haveria desfile de todas essas entidades, que seguindo pela Avenida Condessa do Rio Novo, Rua Prefeito Walter Franklin e Praça São Sebastião, iriam para a Matriz. Ao chegarem à igreja, os participantes formariam alas para a passagem do Padre Barroso. Olha que festa organizada! Após o ofício religioso, com missa cantada e presença de diversos padres das cidades vizinhas, o cortejo seguiria para o coreto da Praça São Sebastião, onde uma série de discursos e homenagens aconteceria. A festa seria encerrada com fogos, tudo organizado, mas o Padre Barroso não veio. Não conseguiu passagens no navio que o traria de volta ao Brasil. E foi por isso que o querido Padre Barroso não presenciou os festejos da emancipação de Três Rios no dia 14 de dezembro de 1938. Ele só conseguiu chegar aqui no dia 11 de janeiro do ano seguinte, para a tristeza e desalento do povo da cidade. O Padre Barroso ainda permaneceu aqui até 4 de julho de 1943. Sua estadia de apenas 9 anos frutificou na construção da Igreja Matriz e do hospital. Isso em apenas 9 anos. O grande vereador João da Mata Martins Paixão, que era o nome dessa rua aqui, Rua Martins Paixão, foi ele quem deu esse nome, não ficou sem lembrança. Porque depois que saiu o nome dele dessa rua para colocar em Rua Padre Barroso, foi dado a confluência das ruas Barão do Rio Branco, Valmir Peçanha e Rita Cerqueira, onde existe um triângulo de cimento, o nome de Praça Martins Paixão. Trazendo na mala bastante saudade, querendo um sorriso sincero.